Bom, gente, continuando então a correção da primeira prova da terceira etapa, a gente vai agora para a questão 4, onde vocês tinham uma imagem com uma parede toda rachada. Aqui em cima da parede, uma casinha construída de Lego, também se desfazendo, e ela toda cheia de durex, né? Toda amarrada de durex presa aqui na parede. E aí, as frases que tinham aí nessa imagem eram essas três aqui, ó. Sua cidade tem história, respeitar o passado ajuda a construir o futuro e preserve o patrimônio arquitetônico. A primeira coisa, eu pedi para vocês fazerem uma relação entre a imagem e os enunciados verbais. Então, a ideia era vocês relacionarem o que está na imagem, uma casinha destruída, parede rachada. Então, mostrar que a gente tem que cuidar do patrimônio, não deixar com que as casas antigas da cidade fiquem destruídas. Então, as frases se assemelham, né? Completam a imagem nesse sentido, de mostrar que precisa ter um cuidado para a gente não deixar chegar nesse nível, né? De uma casa ficar toda mal cuidada, toda cheia de rachaduras. Então, era mais ou menos isso que vocês tinham que falar. Agora, vamos para a letra B. Indique os objetos das orações na ordem que aparecem. Isso aqui era uma questão de resposta curta, era só para vocês indicarem os objetos. Eu já marquei de rosinha aqui em cima. Os amarelinhos são os verbos. Então, olha, sua cidade tem. Tem o quê? História. Respeitar o quê? O passado. Ajudar a construir. Construir o quê? O futuro. Preservar o quê? O patrimônio arquitetônico. Então, observem que para chegar nessas 4 aqui de rosa, todas elas eu fiz a pergunta o quê? Então, lembra que para chegar no objeto direto, a pergunta que eu faço para o verbo é o quê? Se eu perguntar o quê para o verbo e eu obtiver uma resposta, significa que ali eu tenho um objeto direto. Todos esses 4 objetos estão diretamente ligados ao verbo. Nenhum deles tem preposição. Então, se os 4 não têm preposição, todos os 4 são objetos diretos. Aqui vocês tinham que simplesmente copiar os 4, né? Porque era para indicar os objetos. Então, era para poder transcrever os 4 para a resposta. Questão número 5. Assinale a alternativa cujo verbo virar foi classificado rapidamente. Uai, a gente fez esse já. Eu voltei. Questão agora. Isso, eu voltei em vez de para frente. Questão número 5 era a tirinha do H. Que aí é o seguinte, ele fala assim, para Elga, aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora? Aí ela faz uma lista, né? Bom, deixa eu ver. O Império Romano caiu, a Idade das Trevas começou em junho, o rei Clovis converteu os francos, os hunos saquearam a nossa aldeia e o teu velho cachorro teve filhotes. Aí ele, oba, filhotes! Ou seja, ela fala um monte de coisa, né? Caótica, importante, até para a história, e ele prestando atenção só nos filhotes do cachorro. Bom, então aí era essa a resposta da letra A. O humor da tirinha é ele prestar atenção só nos filhotes enquanto ela conta coisas grandiosas. E aí, na letra B, eu pedi para vocês marcarem a alternativa correta, era a letra B. Há 2 frases com verbos intransitivos. Então, vamos analisar aqui. Nossa legendinha funcionando aqui de novo. Ó. Cinza são os sujeitos, amarelinho verbo, rosa o objeto e verde o adjunto adverbial de tempo aqui no caso. Então, na primeira frase, a gente tem um verbo intransitivo. Não tem objeto para o verbo. Então, todas as vezes que o verbo não for acompanhado de objeto, a gente vai dizer que ele é intransitivo, não complemento. Lembra que o in é não complemento. Então, a primeira já temos um verbo intransitivo. Depois, número 2. A Idade das Trevas começou em junho. Começou é o verbo, começou em junho é um adjunto adverbial de tempo. Então, o verbo começar também não apresenta complemento, ele também não tem objeto. Então, se ele não tem objeto, ele também é intransitivo. Então, a gente já tem a conclusão de que 1 e 2 são verbos intransitivos. Ó, inclusive, essa é a resposta que vai ser a certa. Depois, número 3.
O rei converteu o quê? Os francos. Os hunos saquearam o quê? A nossa aldeia. O velho cachorro teve o quê? Filhotes. Então, aqui, ó, na 3, na 4 e na 5, a gente tem objetos diretos. Essas palavras que completam os verbos, elas são objetos por isso, porque elas completam o verbo, e nenhuma delas apresenta preposição, o que indica que elas não estão ligadas indiretamente. Elas estão ligadas diretamente ao verbo. Portanto, todas três têm objeto direto. Se todas três têm objeto direto, eu posso afirmar que esses três verbos, da 3, da 4 e da 5, são verbos transitivos diretos. Então, a A está errada, porque está falando que só tem verbo transitivo direto. Então, com a 1 e com a 2, a gente já eliminou a letra A. A C está dizendo que somente 3 e 5 são transitivos diretos. Está errada, a 4 também era. E letra D, há uma frase com verbo transitivo indireto. Não tem nenhuma aqui com transitivo indireto. Então, a resposta correta é a letra B. Depois, a gente tinha essa daqui, ó. Observe o emprego do verbo quebrar na fala do personagem no primeiro quadrinho e na fala do cachorro no último. Comente o que pode ser observado em relação à predicação. Essa questão é igualzinha da lista que eu passei para vocês, que tinha uma tirinha do Calvin falando do presente. Lembra que ele queria comprar um presente para o Haroldo? Então, olha só. Meu videogame quebrou. Nessa frase, o verbo quebrar, ele é intransitivo, não complemento. Quando eu falo meu videogame quebrou, eu não preciso apresentar nenhum complemento. Meu videogame quebrou. Pronto, né? A frase está completa, o verbo está com sentido completo. Agora, na de baixo, você quebrou o meu, vai quebrar o seu. Então, olha, eu tenho o meu e o seu. Os dois aqui são objetos diretos. Quebrou o quê? O meu. Quebrou o quê? O seu. Então, nesses dois casos, eu não tenho preposição. Portanto, os objetos estão ligados diretamente ao verbo. Então, nessas duas frases aqui, o verbo vai ser classificado como transitivo direto. E por último, a tirinha da questão 7, o Agar falava assim: deixe-me entrar, Helga, bárbaros estão me perseguindo, eles já estão quase aqui. Você vai ter que esperar, a casa está uma bagunça, e enquanto isso as flechas caindo, né? Letra A. O verbo estar na fala do Agar pode ser classificado como de ligação, como transitivo ou como intransitivo. Justifique sua resposta. Algumas pessoas me perguntaram qual estão que era. Esse aqui não era, porque esse aqui é uma locução verbal, estão perseguindo. O verbo principal era perseguir, tá? Eu estava perguntando sobre esse aqui, que é o verbo estar principal na frase. Então, olha, quase e aqui são adjuntos adverbiais. O quase é adjunto adverbial de intensidade e o aqui é adjunto adverbial de lugar. Então, nessa frase, o verbo estar, ele está indicando posicionamento. É o estar no sentido físico, estar em algum lugar. Então, a gente já sabe que para ser de ligação, eu precisaria ter na frase um predicativo, o que não é o caso aí, não tem predicativo aí. Então, não seria de ligação. E ele está mostrando um posicionamento, um lugar. O verbo estar, quando eu estou em algum lugar, ele é de ação. Então, esse verbo aqui é intransitivo. Ele não apresenta complemento. Isso que está aqui são adjuntos adverbiais. Então, ele é um verbo intransitivo. E na frase de baixo, eu pedi para vocês indicarem qual que era a transitividade ou a predicação, a mesma coisa, do verbo perseguir. Olha, eles estão me perseguindo. O objeto está aqui, ó. A gente sabe que eu não posso falar, estão perseguindo eu, né? Eu seria o que eles estão perseguindo. Eles estão perseguindo o quê? Eu. Só que a gente não fala estão perseguindo eu. Estão perseguindo-me. Estão me perseguindo. Então, me era o objeto direto aqui, tá bom? Então, é isso. Assistam, né? Voltem aí para poder tirar as dúvidas de vocês, façam anotações e aí guardem direitinho essas anotações e as possíveis dúvidas para a gente tirar na aula de sexta-feira antes da prova, combinado? Um abraço para vocês, qualquer dúvida a gente resolve na aula de sexta. Até mais e bons estudos!